Graça e paz, irmãos. Este mês nós estamos cada domingo estudando a palavra de Deus voltada para a família. Hoje nós estaremos encerrando, no próximo domingo. Inclusive nós teremos a participação do pastor Francisco da Igreja Batista de Campo Grande. Ele vai estar aqui encerrando o mês da família aqui em nossa igreja. E hoje nós estaremos falando sobre a família. Infelizmente essa família que em nossos dias está vivendo um dia de decadência. Queria convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo de 18 a 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Que o Espírito de Deus, que está neste lugar, possa falar aos nossos corações. Vamos orar? Peça ao Senhor Deus que fale com você. Diga assim: Senhor, eu não quero que seja mais uma mensagem, mais um domingo apenas, mas eu quero que tu fales comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sair daqui diferente. E se em minha família houver alguma coisa que não está no teu agrado, ou que seja do teu agrado, que nessa manhã tu fales ao meu coração, para que eu possa tomar uma atitude de mudança, e que tu possas me dar a vitória de ter a minha família sendo sal, sendo luz, para mostrar a tua glória ao mundo. Pai, nós estamos em tua presença. Tu és Deus grande e poderoso. E um dia nasceu no teu coração o desejo de criar a família. Como tudo que tu fazes é bom e perfeito, a família é uma ideia perfeita tua. Mas o inimigo das nossas almas, a serpente, aquela que tentou lá no Jardim do Éden para destruir, e continua até hoje lutando para destruir tudo aquilo que fizestes, tudo aquilo que fizestes com amor, com carinho. Ele está fazendo o que ele sabe fazer, que é matar, roubar e destruir. Mas o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, para que nós possamos restaurar, transformar, resgatar. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã e ajuda-nos, Pai amado, a perceber onde há rachaduras, onde há brechas, onde, Senhor amado, o inimigo colocou a mão e tem destruído, para que essa família entre em decadência. Porque por ser plano teu, o inimigo quer destruir. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
A tua palavra, Senhor, tem poder. Fala aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos da tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a família, ela foi criada por Deus. Nós vimos aqui nesse texto que nós lemos agora que Deus criou o homem. Apesar do ser humano, hoje da sociedade, querer colocar diante das pessoas que o homem não foi criado por Deus, que ele é produto do acaso, é produto de uma evolução, de uma sopa cósmica, que com milhares e milhares e milhares de anos foi evoluindo até se transformar num bichinho. Depois esse bichinho foi transformando num peixe, depois foi se transformando, até um dia chegar no homem. Interessante que o homem tem mais facilidade em acreditar naquilo que não é verdade do que naquilo que é verdade. É interessante que, como é difícil para o homem acreditar que existe um Deus. Ele não quer acreditar que Deus criou, porque ele não quer admitir que existe um ser superior a ele. Ele quer ser a coroa do universo. Ele quer ser o Todo-Poderoso. Ele quer ser o que cria, o que transforma. Ele quer ser aquele que está no controle de tudo. Quer ser a coroa da evolução. É muito mais fácil crer que existe o Todo-Poderoso. Aquele que criou, como cantamos nesta manhã, Santo, Santo, Santo. Criador, onipotente, o Todo-Poderoso. E Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele já tinha criado todos os animais antes, porque Deus criou todas as coisas antes do homem, para que todas as coisas servissem ao homem. E ele permitiu que o homem colocasse nome nos animais, nas coisas que existiam, para que ele pudesse ver que faltava alguém para ele. E assim Deus criou a mulher. E depois de criar, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Ele disse que o homem deixaria pai e mãe, e os dois se tornariam uma só carne. E assim aconteceu o primeiro casamento, foi instituída a primeira família, instituída por Deus. Deus criou a família como um lugar de provisão, um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar de alegria, um lugar de descanso, um lugar de união, um lugar de educação. Esse é o plano de Deus. Deus fez um plano perfeito para a família. Mas o inimigo, com o passar do tempo, como tem no slide, nesse primeiro slide, ele começou a tentar destruir a família. A família ficou, podemos dizer assim, deteriorada. Porque a família está em decadência. Antes havia um respeito maior pela família. Hoje, família é qualquer coisa. Mas não pode ser apenas um pai, uma mãe e os filhos e os avós. O homem querendo, com a sua mania de querer ser Deus, como Adão lá no Jardim do Éden, ele quis ser igual a Deus, ele e Eva, por isso que desobedeceram, porque eles queriam ser igual a Deus, comeram do fruto. O homem continua querendo ser Deus e querendo fazer da família o que ele quiser e ele bem entender. Nós estamos vivendo dias em que é dito que a família não é mais a célula mãe da sociedade, como nós sempre aprendemos, ouvimos e conhecemos. Hoje, família é um ajuntamento de pessoas que se reúnem, independente de como é esse ajuntamento, ou como seja. A família, queridos, ela é importante para o indivíduo. Por que a sociedade ela está se deteriorando? Por que não há mais respeito? Por que não há mais uma hierarquia? Por que não há mais paz? Não há união? Porque as pessoas não têm aprendido mais isso em suas famílias. Deus colocou a família para ser um local de aprendizado, onde ali na família nós pudéssemos aprender a amar, a respeitar, adorar e temer a Deus.
Mas como as famílias estão em decadência e as famílias estão deterioradas, destruídas, o homem não tem aprendido. Consequentemente, a sociedade está como nós vemos o retrato todos os dias. As pessoas são egoístas, amantes de si mesmos. As pessoas têm apenas lares, casas, pousadas, onde elas recebem alimento, têm um lugar para dormir, mas não tem um lugar de ensinamento, um lugar de respeito, um lugar de adoração, um lugar de amor. Por que que a família enfrenta a decadência? Por que que a família tem enfrentado a decadência? Nós podemos ver ou descobrimos algumas coisas porque a família entrou nesse processo de decadência. Primeiro, porque a sociedade ela está imersa na imoralidade. E olha, amados, os valores de hoje estão trocados. A influência da mídia é perversa. Estava ensinando para os alunos do 9º ano aqui no Colégio Batista, aula de religião, e estava mostrando para eles o que é o consumismo. E a mídia, ela coloca sempre um padrão cada vez mais alto, diferente, inalcançável. E ela tem sido perversa, porque ela tem incutido na cabeça das pessoas a desvalorização da família. Nós vemos que o relativismo e a falta de conceitos absolutos tem tomado conta das famílias. O ser humano, ele tem asco, ele tem nojo de pensar que existe algo que seja absoluto. Ele diz que tudo é relativo. Por que 2 caminhos? Por que não pode existir outros caminhos? Nós estamos vivendo a repetição do que aconteceu no Jardim do Éden. As pessoas não aceitam o que diz a palavra de Deus. E por que que a palavra de Deus é verdade? E por que só existe um Deus? Por que não podem ser muitos deuses? Isso tem sido incutado na mente das pessoas. A cultura dos nossos dias está centrada no sexo. O homem que foi feito como coroa da criação de Deus, de repente está se transformando num animal. Ele que é racional, hoje ele vive só pelos instintos. O que nós vemos e o que é passado pela mídia é que se der vontade, você deve fazer. Nada mais errado a não ser se você não queira, mas se você quiser, está certo, porque você tem que se agradar, você tem que fazer o que você tem vontade. É isso que a mídia tem ensinado. Queridos, isso está totalmente contra a palavra de Deus. Em nossos dias tem se levantado grupos que se dizem evangélicos, que se chamam adoradores de Deus e que escolheram a forma de adorar a Deus. Nós vimos no domingo passado, quando nós falamos para restaurar o altar da adoração a Deus, como nós precisamos restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído com o tempo, para que o Senhor Deus possa descer do céu com fogo e restaurar e aceitar o nosso altar, aceitar a nossa oferta. Mas nós estamos vivendo dias que as pessoas dizem, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, então a gente deve ir de qualquer forma para Deus. Interessante, queridos, que quando a gente ama um filho, a gente disciplina. É assim ou não é? Quando a gente ensina, a gente ama, a gente corrige. A gente ensina porque não quer que algo de mal aconteça lá na frente com ele. E dói na gente quando a gente faz isso. Agora as pessoas querem que Deus, que disse que é amor, todo amor vem dele, que ele não discipline.
que Ele aceite qualquer coisa. Deus pode fazer o sacrifício de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós, mas nós não podemos fazer nenhum sacrifício por Ele. Nós não devemos tomar a cruz e segui-lo, porque Deus é amor. E se Ele não salvar a todos, porque Jesus morreu por todos, então que Deus carrasco é esse? Isso é que o mundo está ensinando. E assim as pessoas não mudam. As pessoas fazem o que dá vontade em si mesmas, porque elas têm feito das suas vidas os seus próprios deuses. O Deus mais adorado dos nossos dias, desta época em que a família está em decadência, é o eu. Eu faço o que eu quero, eu adoro como achar melhor, eu aceito o que eu reconheço que está certo. Deus, Ele é amor, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou, senão Ele não é amor. Ai daquele que zomba de Deus. Deus é amor, Deus também é justiça. Se nós que somos tão falhos, disciplinamos um filho com amor para que ele possa fazer aquilo que é correto, imagine Deus, que é o Todo-Poderoso, que é perfeito e que é santo, 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 santo é o seu nome. Amados, a família está em decadência, porque também vive uma educação secularizada. Antigamente as pessoas aprendiam sobre Deus, as pessoas tinham um certo temor de Deus, tinha esse temor do que era religioso, não era somente Deus, mas, por exemplo, as pessoas passavam em frente à igreja, elas tiravam o chapéu, elas faziam o sinal da cruz, elas tinham um certo temor, não se roubava a igreja, não é verdade? Tinha-se um respeito, mas hoje não existe mais respeito. A educação que o ser humano tem recebido é secularizado. O que tem sido ensinado e passado para nós é a soberba humana. Nós podemos fazer o que nós quisermos, porque se eu achar que está errado, está. Se eu não achar, não está. A educação que nós recebemos hoje com o avanço da ciência é que o homem pode tudo. E que falar em Deus não é falar de ciência. Quando se diz Deus, fala-se a Bíblia. Aqueles que se acham muito inteligentes dizem assim: eu estou falando de ciência, de algo que pode ser comprovado. E ele se contradiz. Porque o que nós ouvimos falar são teorias. Teoria porque também ainda não foi comprovado. Por isso que o homem precisa crer. É impossível agradar a Deus se o homem não tiver fé. Deus se revela àquele que crê. Aquele que não crê, Deus não se revela. E essa educação que o homem tem recebido hoje, essa educação onde se tem colocado a ciência como um Deus. E nessa educação, Deus está sendo dispensado. Quem aqui faz faculdade ou estuda, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se você vai falar em Deus na sala de aula, ou se você fala na Bíblia, você é rechaçado. Você é ridicularizado. As pessoas passam a lhe perseguir. Precisamos, amados, como igreja, orar muito pelos nossos jovens e pelas nossas crianças. Porque o que tem se passado hoje nas escolas é perverso. Eles escutam e é feita uma lavagem cerebral. E a gente tem que ter muito cuidado onde colocamos os nossos filhos para estudar. Porque você pode estar pagando para que as pessoas ensinem algo errado aos seus filhos. Temos que ter cuidado. E temos que ter uma educação séria, persistente dentro dos nossos lares. Porque se eles receberem em casa,
e for de uma forma persistente, eles ouvindo lá fora, eles não acreditarão, porque eles já terão a experiência com seu próprio Deus. Temos que ter muito cuidado, queridos, porque essa educação que o mundo está vivendo hoje também tem feito com que a família seja destruída. E vocês sabem muito bem que eu estou falando é verdade. Também a família tem entrado em decadência porque nós estamos vivendo num mundo materializado. Um mundo onde há uma supervalorização do ter e uma inferiorização do ser. Não importa mais quem é ou o que você faz, importa é o que você tem. Se você não tiver, se você não se vestir, se você não tiver o carro tal, se você não for, como diz assim, esse mundo materializado, você não é valorizado. Nesse mundo materializado, existe uma crise existencial. As pessoas estão tão ligadas àquilo que é material, que entram em crise. Nunca, em toda a história da humanidade, se vendeu tanto antidepressivos. Nunca existiu em toda a história da humanidade tanto entretenimento. Para todos os gostos. Antigamente, quem gosta de filme sabe que tinha um lançamento, 2 no ano. Quem é que pode acompanhar hoje mais lançamento de filme? Quem é que pode acompanhar séries? Porque toda semana saem séries novas. Porque as pessoas estão com uma crise existencial. E elas estão buscando preencher esse vazio. Afinal de contas, elas não sabem mais para onde vão. Porque dizem que o homem é matéria, depois disso aqui acabou. Ou elas estão indo para o outro lado extremo, que é espiritualizar todas as coisas. E achar que tem destino, que tem uma força cósmica, mas não Deus. Nesse mundo materializado, há um incentivo aos vícios. As pessoas não são apenas viciadas em drogas, mas elas são viciadas no trabalho, elas são viciadas no sexo, são viciadas no estudo, são viciadas porque elas procuram preencher o vazio da sua crise existencial. Há, por isso, uma necessidade consumista. Queridos, nós não precisamos de tanto, mas as pessoas fazem tanto. São tantos sapatos, tantos tecidos, tantos vestidos, tantas roupas, tantas panelas. Quando nós, a maioria assim, ou a parte que é mais ou menos da minha idade, a gente não tinha nem supermercado, né? Existia mercearias. Pronto, era um tipo de margarina, um tipo de biscoito, e a gente vivia, era o suficiente. Mas hoje tem aqueles templos do consumismo. Você entra em uma ala daquela, daqui até a porta, somente de biscoito. Porque o homem é incentivado a consumir, lógico. Porque as pessoas precisam ficar ricas. Então botam uma marca de biscoito, aí aquela própria marca, ela cria outra. Para poder pegar mais um grupo do mercado. Vocês sabem que é assim. Por exemplo, tem uma Vitarella da vida, aí ela pega, compra outro, aí faz uma Caprite, aí vai uma Vitamassa, e é o mesmo dono. E a gente vai se iludindo, querendo consumir, você nunca vai conseguir experimentar ou comprar tudo que o mercado coloca. Porque as coisas estão sendo feitas quase que descartáveis, porque você tem que trabalhar muito para dar de comer a muita gente, para dar emprego a tanta gente. Esse é o mundo materializado, onde as drogas e os remédios produzem e até eles dizem, né, prometem milagres. E nesse mundo materializado não há lugar para Deus. Deus é espírito.
Também a família tem entrado em decadência por causa da globalização. A globalização diminuiu as distâncias. O mundo é como se ele tivesse conectado como um todo. Você está aqui e ao mesmo tempo está sabendo o que acontece do outro lado do mundo, no mundo todo ao mesmo tempo. Basta você ter um celular e está todo mundo com o mundo na mão. Nesse mundo globalizado há um bombardeio de informações. Para que você se sinta cansado e você fique cada vez mais cansado, porque você não consegue acompanhar o ritmo. A globalização, as pessoas estão perto e distantes. Antes você tinha alguns bons amigos. Hoje você tem milhares de amigos. Só que quando você precisa não pode contar com nenhum. Você não tem mais aquele amigo do olho no olho. O amigo de conversar, de você abrir seu coração. Você tem um amigo que conversa e você tem que mostrar. Qualquer coisa que você faz, a selfie, para mostrar no Instagram. Uma selfie para mostrar no Facebook. O homem também, irmão. Hoje o homem também está fazendo isso. É incrível. No início era só mulheres, mas agora pegou, os homens estão tudo no Instagram, está no Facebook, né? E vai aumentando cada vez mais essa rede, né, de comunicação, essa rede da net. E quanto tempo perdido. Porque o tempo passa, as crianças crescem, mas não existe mais tempo para ser dado para um filho, porque você tem que dar conta dos centenas e milhares de amigos que você tem. Amigos, entre aspas. Nós vemos uma ausência de afetividade. Há uma desconfiança. Esse é o mundo globalizado. Não existe pessoas verdadeiramente amigas. Precisam pessoas que você diz ser amigo, você tem que mostrar para ele. Também por causa do conflito de gerações. Hoje existe um conflito muito grande, onde os conceitos e os costumes são todos os dias modificados. E aquilo que os nossos pais ensinaram não se leva mais a sério. Não existe mais respeito, não existe mais honra. Há uma dificuldade em aceitar a idade do outro. Estava vendo essa semana na televisão passando que nós estamos vivendo uma crise, né? A crise financeira, que é outra que eu vou falar agora. E por causa dessa crise financeira não há mais emprego. E então existem aquelas pessoas que são novas demais, não são aceitas porque não têm experiência. As que têm experiência não são aceitas porque têm idade demais. E nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós vemos que há uma dificuldade em se aceitar e aceitar a própria idade. Daí tantos cremes, tantos botox, tantas cirurgias, porque o diabo não quer que você lembre que o tempo está passando e um dia você estará diante de Deus. Porque quando a gente olha para o espelho e a gente lembra e se vê envelhecendo, a gente sabe que muitas coisas foram perdidas e que muita coisa não tem valor. A gente começa a dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. Mas se o mundo não deixa você envelhecer, você esquece que o rosto pode não estar velho, mas você já está. Aliás, nisso pode nem chamar mais ninguém de velho hoje. É terceira idade, não é? Porque é uma desonra. Quando que a Bíblia diz que nós devemos honrar os anciãos? Que chegar à idade de um ancião, de um idoso, é uma honra. É presente de Deus. Deus que dá vida. Deus que multiplica os nossos dias. Mas hoje o que é valorizado é somente a beleza exterior, não mais a experiência. Essa é mais uma das consequências desse mundo que estamos vivendo e que tem destruído as nossas famílias.
A crise financeira, a falta de emprego, o preço alto pela vida moderna. Como você paga um preço alto pela vida moderna? Interessante que nós poderíamos... Aqui em Caruaru, o relevo é muito acidentado, mas eu vejo ainda algumas pessoas andando de bicicleta por esporte. Mas, por exemplo, um consumo como nós temos hoje do combustível, o preço que está, nós poderíamos andar mais a pé. Nós poderíamos andar mesmo de bicicleta, porque estão fazendo conosco o que querem. E nós aceitamos de cabeça baixa. E por isso vivemos essa crise financeira. Amados, para poder viver desse mundo, você tem que ter um padrão. E o mundo exige esse padrão e a gente vai. Se mata, destrói a família, porque não dá tempo para ela. Quando nós poderíamos dar o suficiente para viver e dar o mais importante, que é a nossa vida. Por último, um mundo sem diálogo, a falta de diálogo. A falta de diálogo tem destruído a família e levado a família à decadência. Eu coloquei essa imagem porque é assim mesmo. Só o que não é real aí é o cachorro. Mas hoje bota o cachorro para assistir televisão também. Tem um bocado de cachorro que fica na frente do computador, para ele também ter companhia. As pessoas estão perto uma das outras, mas estão distantes. Tem gente dentro de casa falando com o outro pelo celular. E a tendência é piorar. Como uma família pode sobreviver se não há diálogo? As diversões de hoje são solitárias. Cada um na sua internet, cada um no seu tablet, cada um na sua televisão, cada um com sua internet. É solitário. Há uma desconfiança, um medo de se expor. E quando eu falo alguma coisa, eu falo para centenas de pessoas, mas não tenho coragem de olhar no olho de quem está do meu lado. Agora vamos perguntar, ou você pode perguntar, como recuperar então, irmã Luzeni, a família que está em decadência? Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 15, versículo de 8 a 9, diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Para recuperar a família que está em decadência, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que a nossa família tem grande valor. Essa mulher da dracma perdida, ela tinha 10 dracmas. Ela poderia nem ter se preocupado com uma que perdeu. Mas ela reconheceu que a sua dracma tinha valor. E aquela mulher, ela procura incessantemente. Então, se você quer recuperar a sua família, não quer que ela continue nessa descida desenfreada para a decadência, você precisa primeiro reconhecer que ela tem valor e que ela foi criada por Deus. E que tudo que você fizer ainda será pouco para resgatá-la, porque ela é presente de Deus. Ela é valiosa. A família é valiosa. Ela tem valor porque nasceu no coração de Deus. Deus fez tudo ordenado. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo equilibrado. E o homem tem quebrado a ordem estabelecida por Deus. Por isso ele tem destruído a família. Como restabelecer a ordem criada por Deus para a família? O que fazer? Se você coloca as coisas em ordem errada, não existe espaço. Eu acho que todo mundo já deve ter visto pelo menos um vídeo, ou ter feito a experiência daquele vidro grande, que você pega e coloca areia dentro, você coloca pedras pequenas, e você vai colocar pedra grande e não dá espaço.
Mas se você primeiro coloca pedras grandes ali, dentro do vidro, ou uma pedra grande, depois você coloca areia, depois você coloca pedras pequenas, depois areia e por último a água, dá espaço para tudo. É incrível. Parece até um milagre. Mas é porque Deus faz tudo com equilíbrio, Deus faz tudo perfeito. E se você quer que a sua família não entre em decadência, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que ela tem valor. Mas primeiro colocar Deus em primeiro lugar. Porque se Deus não for o primeiro, não haverá espaço para outras coisas. Não haverá espaço para Deus, porque as coisas estão desordenadas. Deus quer organizar a sua família, então coloque-o em primeiro lugar, porque Ele vai ajudar você a organizar todas as outras coisas. Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A família está em decadência, porque o homem esqueceu-se de Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus coloca a ordem certa para que a nossa família continue a existir, sendo uma família saudável. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 38, quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, ele disse: o primeiro e grande mandamento, ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Por que o inimigo tem tentado impedir que as pessoas não adorem a Deus e não coloquem Deus em primeiro lugar? Porque ele sabe que se não houver o primeiro lugar de Deus, todas as outras coisas vão ficar desestruturadas. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua casa, na sua família? Deus está em primeiro lugar na sua família? Ou tem sido a internet, a televisão? Não há espaço para Deus ser adorado no seu lar? Ou o trabalho, ou você. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas passa 2, 3 horas na frente do WhatsApp. Tem gente que diz que não tem tempo para Deus, mas tem tempo para trabalhar. E às vezes nós trabalhamos mais do que precisamos. Ele é o sentido para a nossa vida. Se não encontrarmos Deus, não encontraremos sentido para a nossa existência. Segundo, nós precisamos colocar nossa família. Logo depois de Deus vem a família, e não o eu. O eu hoje está em primeiro lugar. Por isso a família está sendo destruída, porque a minha vontade está em primeiro lugar. O meu descanso, o meu querer, o meu trabalho, a minha diversão. A família é o bem maior que Deus colocou para nós, e nós precisamos resgatar em nossas famílias, recuperar o respeito. Porque se não houver respeito, haverá um desequilíbrio. Interessante que a própria ciência hoje está dizendo isso. Se não houver o respeito, se não houver a gratidão, se não houver o diálogo, se não houver o carinho, o companheirismo e o amor, e nós precisamos resgatar essas pérolas de grande valor, e que podem resgatar realmente a nossa família. Terceiro, a profissão, o trabalho. O trabalho, ele serve para nos ajudar a viver, e a gente não pode viver para ele. O trabalho nos ajuda a viver, mas a gente não pode viver só para o trabalho. Nós temos que ter o trabalho apenas como um meio de sustento, de realização, algo que nos traga alegria. Precisamos resgatar isso. O nosso ideal de vida deve ser um ideal de vida mais simples. E não aquele estabelecido pelo mundo.
Antigamente um carro, por exemplo, 2019, saía no final do ano. Agora no começo do ano já saiu o modelo 2019, que é para você se sentir atrasado. Aí quando chega o final do ano, você já quer o 2020. Estamos sendo enganados. Precisamos buscar um ideal de vida mais simples, onde possa sobrar tempo. Está aqui, está os óculos. Por que eu tenho que mudar logo? Todo ano tem os óculos e em alguns meses. Aí eu tenho que trabalhar muito mais. Mas enquanto ele durar, está aqui, bonitinho. Por que não vou continuar usando? As pessoas colocam, a mídia coloca a propaganda do celular cada vez melhor. E você diz, meu celular não presta mais para nada. Está incutindo na sua mente que você tem que trabalhar mais para comprar outro. E interessante que a gente não usa 5% do que o celular oferece. Olha, ligando, despertando, e você podendo mandar uma mensagenzinha e tendo no zap, tirando uma fotozinha de vez em quando, tá ótimo, 5 funções, excelente. Você não usa mais do que isso, não. Mas você paga pelo que não usa. Por último, a diversão. Porque precisamos, o Senhor Jesus Cristo, quando viu os discípulos bem cansados, ele disse assim, vamos sair para um lugar à parte para descansar. Precisamos achar também um espaço para descansar. Descansar nosso corpo, descansar a nossa mente. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. E a gente quer desrespeitar até isso. As pessoas fazem tudo naquele que é o dia do Senhor. Eu tenho que aproveitar. Nós estamos pecando porque Deus nos fez também para o descanso. Nós podemos produzir muito mais quando descansamos. Quando tiramos um tempo para dormir, um tempo para nos divertir, um tempo para fazer algo que não seja só trabalho. Isso foi estabelecido por Deus, amados. Aí você pode dizer, Luzeni, como conseguir o equilíbrio? Vamos aprender rapidamente com aquela mulher. Aquela mulher do texto, ela não pediu para ninguém procurar a dracma. Ela mesma foi procurar. Se você percebe que há alguma coisa desses elementos que eu falei na sua família, que também está entrando em decadência, comece por você, comece agora, comece hoje. Você precisa começar a mudança, não adianta. Eu não começo a mudança porque meu marido não muda, meu filho não muda. Comece por você. Porque se você começar a mudança vai começar na sua casa. Aquela mulher, ela não pediu para alguém ir procurar. Ela mesma foi procurar. Valorize as pequenas coisas. Aquela mulher valorizou uma dracma que estava perdida. Ela podia pensar, eu ainda tenho 9, mas ela valorizou as pequenas coisas. Valorize o diálogo, valorize a amizade dentro do lar, valorize o tempo com a família. Valorize as pequenas coisas como aquela mulher. Peça sabedoria a Deus. Não aceite o caos como algo natural. Hoje o que a gente escuta é, mas todo mundo é assim. O casamento de todo mundo dá errado. Nem o casamento é para toda a vida. E a gente desvaloriza. Não aceite. Não aceite o caos que o mundo tem colocado como algo natural. Diga, eu quero fazer diferença. Eu quero estabelecer na minha casa, na minha vida, na minha família, aquilo que Deus estabeleceu. Humilhe-se. Aquela mulher pegou a vassoura. Ela não pediu para uma serva fazer, mas ela mesmo pegou a vassoura e saiu procurando. E queridos, para poder fazer mudança, a gente precisa se humilhar. Às vezes o outro não quer, mas você quer e você vai. Minha mãe dizia, quem não quer manda, quem quer faz. E é verdade.
Comece por você, humilhe-se, dê o primeiro passo, dê uma varrida na arrogância, no orgulho da sua casa, da sua vida. Ninguém tem 100% razão. Um pode errar mais, mas todo mundo erra dentro de uma família. Ninguém é perfeito. Seja persistente. A Bíblia diz que aquela mulher, ela persistiu até achar. Não aceite o caos. Seu filho está no mundo, diga: eu não vou desistir. Eu vou ser igual aquela viúva que vai ficar na frente do juiz, clamando pela minha família, clamando pelos meus filhos. Eu não vou aceitar o caos como algo natural. Eu estarei na torre de vigia, como disse Abacuque, até que a resposta possa chegar. Aquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia para procurar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Diga: Senhor, eu quero que a tua luz ilumine meu lar, porque eu quero achar aquilo que está perdido. Eu quero fazer de ti o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor da minha casa. Comece hoje, queridos. Dependa daquele que criou a família, que com a sua ajuda Ele vai restaurar a sua casa, vai restaurar a família e o equilíbrio voltará. Mas para que isso aconteça, você precisa primeiro valorizar a sua família e colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e na sua casa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, nós estamos em tua presença, estamos diante de ti. E ouvindo tua palavra, nós vemos que temos falhado em muitos aspectos. Não adianta apenas a gente dizer: eu sei que estou errado, e não fazer nada. A gente tem que dar o primeiro passo. Como aquele jovem que tinha abandonado a sua casa, o seu pai, ele não apenas disse: eu pequei, mas ele começou a viagem de volta. Nós estamos vivendo também uma geração que as pessoas balançam a cabeça dizendo: eu errei, mas não fazem nada para mudar. Parece que o temor ao teu santo nome desapareceu. Eu te peço misericórdia, Senhor. Te peço em nome de Jesus que tu nos dê força para restaurar o altar de adoração, o altar em nossas vidas e em nossas casas, para que tu estejas em primeiro lugar. E quando o Senhor estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos ajudará a resolver todas as outras coisas. Ó Pai amado, abre nossos olhos. Coloca em nós fome e sede de Ti. Coloca em nós desejo de Te agradar, desejo de Te adorar. Porque nestes últimos dias, nesses últimos tempos, o Senhor está procurando famílias que possam proclamar o Teu nome e mostrar para o mundo que a Tua ideia vale a pena, que a Tua ideia é boa e que nós podemos ser felizes em nossas famílias se o Senhor estiver nela entronizado. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.